Olá, o meu nome é Carlos Lourenço e seja bem-vindo a mais um vídeo, e neste vídeo eu vou mostrar como é que você pode ter resultados rápidos como afiliado. O que eu também vou mostrar é como é que você pode colocar like neste vídeo, subscrever o canal se ainda não é subscrito para não perder nenhum dos nossos vídeos. Estão todas as segundas, quartas e sextas-feiras aqui comigo, Fábio e o Tiago. O que eu também vou mostrar é como é que você pode colocar um comentário aqui abaixo caso você goste deste conteúdo e queira ver mais conteúdos do género aqui no canal. Então comenta abaixo eu quero, para nós possamos saber que você quer conteúdo do género ou queira conteúdo detalhado passo a passo depois na prática como é que você poderá fazer isso. Aqui neste vídeo eu vou mostrar então um pouco, contar obviamente a minha história, não é? Um pouco do que foi a minha história e o que é que resultou para mim e o que é que pode resultar para si também, em termos práticos. Então, um desejo obviamente de todos nós é termos, quando começamos algo, nomeadamente aqui como afiliado, termos resultados rápidos, não é? Então eu vou partilhar aqui um bocado também a minha tela para você poder não só acompanhar aquilo que eu vou falar, mas também visualmente poder fazê-lo, ok? Então, assim, todos os afiliados iniciantes, de uma forma geral, querem fazer o quê? Vendas rapidamente, não é? Eu lembro perfeitamente quando eu comecei, estava bastante ansioso para fazer a minha primeira venda, foi lá em 2008, há bastante tempo, e eu queria muito fazer a minha primeira venda. E na altura eu comprei, ainda não havia muita coisa, não é? Em 2008, lembro de ter comprado um e-book sobre marketing de afiliados, como é que podíamos ganhar dinheiro como afiliado, e aquilo mudou completamente a minha visão, não é? Na altura eu trabalhava com marketing de rede, não é? Muitos de vocês já devem saber, Herbalife, coisas assim do género. Eu trabalhava com marketing de rede e aquilo para mim foi algo que eu disse, não, é isto que eu quero. Eu queria trabalhar com a internet e era realmente aquilo que se encaixava muito melhor naquilo que eu procurava para mim. Então, quando eu comprei aquele e-book, aquilo abriu a minha mente e eu comecei a aplicar rapidamente tudo o que estava lá em ensinamentos de e-book. Então vocês podem imaginar que hoje em dia as coisas são mais práticas, você tem vídeos passo a passo nos cursos, é muito mais prático, muito mais didático, não é? E na altura eu tive que ler o e-book. E no meu caso eu não gosto muito de ler, não é? Não tenho muito essa prática, eu sei que é bom ler, não é? Mas eu prefiro realmente ouvir, visualizar, sou uma pessoa mais visual e mais visualizar as coisas para seguir o passo a passo. Então eu comecei a aplicar mesmo assim e estava ansioso por ter resultados, não é? E às vezes a ansiedade é isso mesmo, como eu tenho aqui, a ansiedade pode atrapalhar um pouco as decisões, não é? E acaba por gerar frustração, porque a gente fica ansioso para ter resultados e as coisas parece que nunca mais acontecem e começamos a ficar frustrados de não ter resultados, e isso é normal, ok? Mas não devemos deixar-nos atrapalhar pela ansiedade. Uma das estratégias que eu fiz desde sempre, um pouco por causa desta ansiedade, e pouca gente faz, ajudou-me bastante a ter esses resultados, tá? E eu vou partilhar então aqui duas estratégias que para mim realmente fazem toda a diferença, ainda hoje em dia fazem toda a diferença para acelerar resultados, e que você deve aplicar também, principalmente se está a começar, tá? Então, seja iniciante ou não, são duas estratégias que vão fazer toda a diferença. Então, a primeira estratégia é a regra do 10 vezes, que é o quê? É tudo que você fizer, faça com 10 vezes mais intensidade, faça 10 vezes mais, tá? Porque normalmente se você reparar, quando a gente coloca uma meta, a gente vai alcançar a meta de, eu quero fazer, agora em termos práticos, eu quero fazer 10 mil reais no mês, não é? E em termos práticos, o que é que acaba por acontecer? A gente acaba por fazer metade, ou às vezes um pouco menos de metade do que a gente estipulou como meta. Então raramente bate aquela meta, tá? E isso hoje em dia ainda acontece. Então, o que é que eu faço para combater isso, não é? Isso pode levar a quê? Pode levar, mais uma vez, pode-nos levar aqui a frustração, porque nós não conseguimos chegar lá. Então, esta estratégia, ela ajuda-me nessa parte aí, que é a regra dos 10 vezes, que é o quê? Em vez de, se a minha meta vamos imaginar, é 10 mil reais por mês, então vamos meter como meta 100 mil, tá? E o que é que vai acontecer? Você não vai bater os 100 mil, mas também você não vai bater os 10 mil. Ok? Você vai bater acima dos 10 mil. Por exemplo, se você está a começar como afiliado e começa com um produto, não comece com um produto, comece com 10 produtos.
começa a promover 10 produtos diferentes, tá? Porque naqueles 10, os 10 não vão vender, tá? Então, se você começar com um, o que vai acontecer é que provavelmente, e isso aconteceu comigo, eu comecei e eu não comecei só com um produto, como afiliado. Eu comecei a promover vários produtos em publicidade paga, não é? Comecei com o Google Ads, e eu comecei com vários produtos, eu lembro perfeitamente disso. Já não me lembro a quantidade certa, mas não comecei só com um. E o que aconteceu é que a maior parte deles não venderam. Mas como eu comecei com vários produtos e fiz várias campanhas, alguns produtos venderam. Então, desses produtos que venderam, eu consegui ter resultados ali. E até foi de uma forma, foi sim, bastante rápido até, mas precisamente por isso, porque eu apliquei, a minha ansiedade era tanta para ter resultados, que eu acabei por fazer mais do que aquilo que eu tinha que fazer para alcançar a minha meta, tá? Então, esta regra de 10 vezes é uma regra muito boa. Podemos ver esses resultados e vários exemplos no mundo do dia a dia. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, coloquei aqui como um exemplo, não é? Neste sentido. O que acontece? Ele foi o melhor, não foi por acaso. Ele foi o melhor porque... um dos melhores, digamos assim, para não criar aqui controvérsia aqui no vídeo, ele foi um dos melhores porquê? Porque um dos exemplos tem a ver com o trabalho dele. Enquanto os outros treinavam, acabava o treino, ia para casa, ele ia treinar, acabava o treino e ele continuava lá, ele aplicava mais, ele fazia mais, tá? Então os resultados, eles vêm inevitavelmente e vêm nas metas, porque ele queria ser o melhor. Então se ele queria ser o melhor, ele tinha que fazer mais, tá? E isso é o que você tem controle, é naquilo que você faz. Não é? E no marketing de afiliado isso significa o quê? Não testar apenas uma campanha, não fazer apenas um produto, fazer vários, não é? Testar vários, e aí você vai ver que os resultados eles vão vir inevitavelmente, tá? O multiplicar, não é, do trabalho, ele vai acelerar esses resultados. Então, já falei sobre isto, em vez de subir uma campanha e esperar ver se funciona, foi o que eu não fiz. Eu subi várias campanhas de vários produtos e o que foi que a maior parte dos produtos não deram resultados e uma parcela pequena deles começaram a vender. Então, assim, esta estratégia, ela funciona em tudo na vida, tá? Em tudo. Mas falando aqui, se você quer ter resultados rápidos como afiliado, esta é uma estratégia que você deve aplicar no seu negócio. Outra estratégia que para mim eu acho que é até mais importante que aqui é de multiplicar os seus esforços, tem a ver com algo que eu vejo hoje em dia. Nós como produtores, eu, o Fábio e o Tiago, nós começamos como afiliados. Eu durante anos fui só afiliado, só fazia vendas como afiliado, e uma das estratégias que eu apliquei inconscientemente, e aqui tem a ver muito pelo fator ansiedade, porque eu queria ter os resultados, começar a sentir os resultados rapidamente e até mesmo experienciar toda a estrutura de colocar em prática aquilo que eu ia aprendendo e todo o processo. Queria experienciar todo o processo rapidamente e ver e sentir que eu era capaz de fazer aquilo que era proposto para ser feito. Então, muito por isso, e inconscientemente eu acabei por aplicar esta estratégia, que mais tarde eu vim a ver que era uma das estratégias feitas pelos grandes, que é o quê? Que é aplicar, não é? À medida que você vai aprendendo, vamos ver assim, você começou agora, não é? E você encontrou alguém que tem uma estratégia que é comprovada, que traz resultados, que tem depoimentos de outras pessoas, não foi só aquela pessoa que teve resultados e que você sabe, não é? E vê que resulta, não é? Então você começa a aplicar. Uma coisa que você deve fazer é, quando você começa a aprender, é exatamente isso, é começar a aplicar simultaneamente. Tem muitas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas nós vemos aqui, de alunos nossos, que tem as nossas ferramentas e nós temos todo o passo a passo lá, temos tudo o que é preciso para fazer, começar a ter resultados online como afiliado. Então o que é que eu vejo? A pessoa chega lá, vê todas as aulas, tá? E depois de ver todas as aulas, volta atrás e começa a rever as aulas e a fazer todo o processo. O que é que acontece? Isto coloca muito mais tempo no processo, coloca já um estado de ansiedade em cima. Porquê? Porque a pessoa passou o tempo todo a ver e depois vai ver outra vez, e quando vai rever todo o processo para poder aplicar, já vai num estado de ansiedade porque sente que já está ali há algum tempo, não teve resultados e não começou ainda a aplicar nada, tá? Então, o que é que eu recomendo, tá? Só diminuir aqui, só para a gente focar aqui. Então,
o erro comum, tá? E muitas pessoas, quando eu digo se calhar você está a ver este vídeo, está a seguir um curso, tem uma metodologia, uma estratégia, não é? Para aplicar, e você faz exatamente isto, que é o quê? Você assiste o curso inteiro, não aplica nada e só depois tenta aplicar ou começa a fazer o processo do que aprenderam. E isto para mim, quando eu começava a fazer um curso, eu lembro do primeiro curso em vídeo que eu fiz, foi exatamente do Google Ads. Assim que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ver, primeiras aulas, como criar uma conta no Google e o processo de criação. Eu já começava a criar a minha conta. Eu não tinha visto ainda nada, mas já criei minha conta do Google, preenchi lá tudo e no final do módulo de criação da conta, eu tinha visto o módulo e já tinha criado a conta. Então aquele módulo já estava arrumado. Eu já sentia o processo. Eu sentia que era capaz de fazer. E isso, apesar de não ser o objetivo final que eu queria, que era fazer a venda, eu já sentia outro tipo de reward, de recompensa. Eu já sentia que conseguia efetuar o processo, que sabia executar o processo. E isso não digo que seja como fazer uma venda, mas é quase tão bom como fazer uma venda, porque nós sentimos que conseguimos fazer as coisas, conseguimos realizar e sentimos mais perto daquela venda, tá? E isso é extremamente importante. Então, assim, quando você faz o curso e não executa, não aplica, isso vai ser ruim, porque no final do curso, não é? Você faz o curso todo e vai depois executar. Você, na primeira vez, quando a gente interioriza algo novo, a maior parte das coisas não se vai lembrar, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu também aprendi. Aliás, é um outro ponto que eu também aprendi, que é o quê? Quando você vai vendo um curso e vai executando, as coisas interiorizam de outra forma. Você vai interiorizar muito mais o conhecimento que está a aprender. Porquê? Porque você está a aprender e executar. E isso ajuda no processo de interiorização e de aprendizagem, porque vai melhorar muito mais depois em termos de rapidez. Você vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido, tá? Você já coloca na prática, você tem que aplicar aquilo que acabou de aprender e isso é muito bom. Então, assim, se você fizer isso, você não vai precisar rever tantas vezes ou seja, vai poupar tempo, não é? Você não vai perder tanto tempo num curso e vai acabar por ter resultados bem mais rápido. E isto é a chave, é um dos pontos-chave para você ter resultados rápidos, tá? Então, se tiver a abordagem de aprender e aplicar ao mesmo tempo, o que é que você vai fazer? Você vai acelerar todo o seu processo. Você vai acelerar e vai começar a fazer as suas primeiras vendas, ou seja qual for o seu objetivo, ou vai multiplicar as suas vendas e isso vai ajudá-lo bastante. Então, eu coloquei aqui estes pontos aqui, exatamente o que eu falei aqui, isto ajuda a sentir o processo, a manter-me motivado, tá? Ou seja, era uma motivação antes de fazer a venda, tá? E eu sentia todo o processo e eu sentia que estava a chegar lá perto daquela primeira venda. E a prática constante permite o quê? Entender melhor cada detalhe e ajustar rapidamente. Então, se eu às vezes estou a aprender algo no módulo, não é, de uma aula, não é? Estou ali numa aula, eu vejo, ok, compreendi, só que depois na prática é outra coisa. Então, se eu deixar para o final e só visualizar a aula e passar para a próxima, quando eu vou aplicar, o que acontece? Há um detalhe ali na aula que já me passou, já não me lembro, e aquele detalhe vai fazer toda a diferença na prática, tá? E não só na execução, mas na compreensão daquela aula. Então, assim, quando eu estava a fazer executar, parecia alguma situação e eu já estava na aula, eu conseguia ver e compreender melhor o que estava a ser passado, tá? Então é totalmente diferente você estar a ver só simplesmente as aulas e não estar a executar, até a nível de compreensão do conteúdo vai ser completamente diferente. Então, assim, se você quer ter resultados rápidos, tá? Então não espere até ver todo o curso e saber, entre aspas, tudo, tá? Você apenas tem que saber o próximo degrau, o próximo passo, a próxima caminhada, tá? E ao saber o próximo e executar, você vai estando cada vez mais perto. Mais uma vez, tocando num curso, se você for módulo a módulo, aula a aula, executando, quando você menos esperar, você está no final do curso e você já executou tudo e já fez a sua primeira venda como afiliado. Muito antes até de você, se calhar, terminar o curso, você já fez a sua primeira venda como afiliado e você vai ver que tudo é muito mais fácil, tá? Então, estas são as duas estratégias que eu recomendo vivamente. Se você quiser ter resultados rápidos como afiliado, são duas estratégias que vão ajudá-lo muito a que você consiga ter mais resultados e ficar menos frustrado no processo, tá? Então, conclusão, para acelerar resultados, tem que ser igual a quê? A aplicar tudo o que se aprende
tá? Então aplicar é o quê? Tudo que se aprende. É ir aplicando, à medida que você vai aprendendo, uma aula a aula, você vai aplicando. Aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Mesmo durante a aula, você pausa a aula e escuta, tá? Dá um play, continua, pausa e escuta, e você vai ver que você vai conseguir aplicar muito melhor, tá? E aprender, não só a aprender, mas a multiplicar, ok? Eu estou a aprender a criar uma campanha, ok? Eu criei uma campanha agora, foi no vídeo passo a passo, é assim, desta forma. Eu vou criar campanha, dou numa campanha, o objetivo da campanha, se quer CPA, CPC, depois vou meter o modelo de conversão, vendas, vou buscar o meu pixel, etc. Ok, criei a minha primeira campanha, vou criar outra campanha, vou selecionar outro produto, já fiz a minha garimpagem aqui 10 produtos, vou selecionar outro produto e vou criar 10 campanhas em vez de criar somente uma campanha, tá? E depois vou para a próxima aula e vou fazer a próxima aula também 10 vezes. Então sim, você multiplica a sua ação, você vai trazer resultados muito mais rápidos e com isso você vai fazer a sua primeira venda rapidamente, ok? Até mesmo se você estiver no processo, obviamente, de multiplicar a quantidade de vendas que você faz, que você quer fazer. Então, lembre-se, a consciência mais mentalidade da ação vai ser igual a resultado. Espero que tenham gostado deste vídeo, mas se você quiser saber todo o passo a passo, está a ter vídeos passo a passo, todo o processo, porque dá um processo bem grande aqui de passo a passo, só para colocar num vídeo só. Coloca aqui no comentário abaixo, eu quero, e nós iremos fazer aqui um curso gratuito aqui no YouTube, com todo o passo a passo para você começar a fazer as suas primeiras vendas como afiliado. Mas lembre-se, à medida que você for vendo, vá aplicando para trazer sucessos rápidos e resultados rápidos no seu negócio como afiliado. Um abraço, tchau, tchau.